Filosofia e religião, dois modos opostos de abordar a questão da salvação. Como de fato operam as religiões em face da ameaça suprema que elas dizem que podemos superar? Basicamente pela fé. É ela e somente ela, na verdade, que pode fazer derramar sobre nós a graça de Deus. Se você acredita em Deus, Ele o salvará, dizem elas. Para isso, exigem antes de tudo uma outra virtude, a humildade, que, segundo elas, é o que não deixam de repetir os maiores pensadores cristãos, de Santo Agostinho a Pascal, se opõe à arrogância, à vaidade da filosofia. Por que essa acusação lançada contra o livre pensamento? Porque este também pretende nos salvar, se não da morte, pelo menos das angústias que ela provoca, mas por nossas próprias forças e em virtude apenas da nossa razão. Eis aí, pelo menos do ponto de vista religioso, o orgulho filosófico por excelência, a audácia insuportável perceptível desde os primeiros filósofos, desde a antiguidade grega, vários séculos antes de Jesus Cristo. E é verdade, por não conseguir acreditar num Deus Salvador, o filósofo é antes de tudo aquele que pensa que, se conhecemos o mundo, compreendendo a nós mesmos e compreendendo os outros, tanto quanto nossa inteligência o permite, vamos conseguir pela lucidez e não por uma fé cega vencer nossos medos. Em outras palavras, se as religiões se definem como doutrinas da salvação, por um outro, pela graça de Deus, as grandes filosofias podem ser definidas como doutrinas da salvação por si mesmo, sem a ajuda de Deus. É assim que Epicuro, por exemplo, define a filosofia como uma medicina da alma, cujo objetivo último é de nos fazer compreender que a morte não deve amedrontar. Esse é também todo o programa filosófico que em seu eminente discípulo Lucrécio expõe num poema intitulado Sobre a Natureza das Coisas. É preciso antes de tudo expulsar e destruir esse medo do Aqueronte, o rio dos infernos, que penetrando até o fundo do nosso ser, envenena a vida humana, colore todas as coisas de negror da morte e não deixa subsistir nenhum prazer límpido e puro. Isso é válido também para Epíteto, um dos maiores representantes da nossa escola filosófica da Grécia Antiga, o estoicismo, sobre o qual falarei daqui a pouco, que vai deduzir todas as interrogações filosóficas a uma única mesma fonte, o medo da morte. Vamos ouvi-lo quando se dirige a seu discípulo durante as conversas que com ele mantém. Tens em mente, diz ele, que para o homem o princípio de todos os males, da baixeza, da covardia é medo da morte? Exercita-te contra ela, que é para isso tendam todas as tuas palavras, todos os teus estudos, todas as tuas leituras, e saberás que é o único meio que os homens têm de se tornarem livres. O mesmo tema se encontra em Montaigne, no famoso adágio segundo o qual filosofar é aprender a morrer, e em Spinoza, que com sua bela reflexão sobre o sábio, que morre menos que o tolo. Em Kant, quando se pergunta o que nos é permitido esperar, e até em Nietzsche, que se aproxima com seu pensamento sobre a inocência do devir, mas dos mais profundos elementos da doutrina da salvação elaboradas na antiguidade. Não se preocupe se essas alusões aos grandes autores ainda não lhe dizem nada. É normal, já que você está começando. Voltemos a cada um desses exemplos para esclarecê-los e explicitá-los. No momento, o que importa é apenas que você compreenda porque, aos olhos de todos esses filósofos, o medo da morte nos impede de viver bem. Não somente porque ela gera angústia, a bem dizer, na maior parte do tempo. Não pensamos nisso, e estou certo de que você não passa os dias meditando sobre o fato de que os homens são mortais. No entanto, isso acontece no nível mais profundo, porque a irreversibilidade do curso das coisas, que é uma forma de morte no interior, mesmo da vida, ameaça-nos de sempre nos arrastar para uma dimensão do tempo que corrompe a existência, a do passado, onde se instalam os grandes corruptores da felicidade, que são a nostalgia e a culpa, o arrependimento e o remorso. Você me dirá talvez que não basta não pensar nela, basta tentar, por exemplo, fixar-se de preferência nas lembranças mais felizes do que remoer maus momentos.
Paradoxalmente, porém, a memória dos instantes de felicidade pode também nos puxar insidiosamente para fora do real, pois, com o tempo, ela nos transforma em paraísos perdidos que nos atraem insensivelmente para o passado e nos impedem assim de aproveitar o presente. Como você verá a seguir, os filósofos gregos pensavam no passado e no futuro como dois males que pesam sobre a vida humana, dois centros de todas as angústias que vêm a estragar a única e exclusiva dimensão da existência, que vale a pena ser vivida. Simplesmente porque é única, real, a do instante, do presente. O passado não existe mais, o futuro ainda não existe, insistiam eles. E, no entanto, vivemos quase toda a nossa vida entre lembranças, projetos entre nostalgia e esperança. Repetindo, o passado não existe mais e o futuro ainda não existe, insistiam eles. E, no entanto, vivemos quase toda a nossa vida entre lembranças e projetos, entre nostalgia e esperança, ou seja, o poder do presente. Imaginemos que seríamos muito felizes se tivéssemos isso ou aquilo, sapatos novos, ou um computador turbinado, uma outra casa, outras férias, outros amigos, mas de tanto lamentar o passado ou ter esperança no futuro, acabamos por perder a única vida que vale ser vivida, a que depende do aqui e do agora, e que não sabemos amar como ela certamente merece. Diante dessas miragens que corroem o prazer de viver, o que nos prometem as religiões? Que não precisamos ter mais medo, já que nossas principais expectativas serão satisfeitas e que nos é possível viver o presente tal como ele é, à espera, entretanto, de um porvir melhor. Existe um ser infinito e bom que nos ama acima de tudo. Assim é que, por eles, seremos salvos da solidão, da separação dos entes queridos que, embora um dia desapareçam desta vida, nos esperarão numa outra. E o que é preciso fazer então para ser salvo? Fundamentalmente, é preciso crer. E, de fato, na fé, pela graça de Deus, que a alquimia deve se operar. Diante daquele que se consideram como ser supremo, aquele do qual tudo depende, elas nos convidam a uma atitude que se resume a duas palavras. Confiança, em latim, diz-se fides, também quer dizer fé e humildade. É nesse ponto também que a filosofia que toma um caminho contrário confina com o diabólico. A teologia cristã desenvolveu, de acordo com essa ótica, uma reflexão profunda sobre as tentações do diabo. O demônio, em oposição à imagística popular, frequentemente veiculada por uma igreja desprestigiada, não é aquele que nos afasta do plano moral, do caminho reto, apelando para a fraqueza da carne. É aquele que, no plano espiritual, faz todo o possível para nos separar. Diabolos significa em grego aquele que separa. Diabolos significa em grego aquele que separa. Da relação vertical que liga os verdadeiros crentes a Deus, um único que os salva da desolação e da morte. O diabolos não se contenta em opor os homens uns aos outros, incentivando-os até, por exemplo, a se odiar e a guerrear, mas o que é ainda mais sério, ele separa o homem de Deus e o abandona assim a todas as angústias que a fé tinha conseguido curar. Para um teólogo dogmático, a filosofia salva, é claro, se ela se submete completamente à religião e se opõe inteiramente a seu serviço. Mas então, ela não é mais verdadeiramente filosofia. É, por excelência, obra do diabo, pois ao instigar o homem a se voltar contra as crenças para fazer o uso da razão, do espírito crítico, ela arrasta insensivelmente para o terreno da dúvida, que é o primeiro passo para longe da tutela divina. No início da Bíblia, uma narrativa do Gênesis, como talvez você se lembre, é a serpente que exerce o papel do maligno, quando incita Adão e Eva a duvidarem da legitimidade dos mandamentos divinos que impediam de tocar o fruto proibido. Se a serpente quer que os dois primeiros humanos se interroguem e mordam a maçã, é para que eles desobedeçam a Deus, porque separando-os dele, ela sabe que vai poder lhe infligir todos os tormentos inerentes à vida dos simples mortais. É com a queda, com a saída do paraíso primeiro, onde nossos dois humanos viviam felizes, sem nenhum medo, em harmonia com a natureza e com Deus,
que as primeiras formas de angústias aparecem. Todas elas estão ligadas ao fato que, com a queda, ela mesma proveniente da dúvida, quando a pertinência dos interditos divinos, os homens se tornaram mortais. A filosofia, todas as filosofias, por mais divergentes que às vezes sejam nas respostas que tentam oferecer, promete também que podemos escapar dos medos primitivos. Ela tem, pois, em comum com as religiões, pelo menos na origem, a convicção que a angústia impede de viver bem. Repetindo, ela tem, pois, em comum com as religiões, pelo menos na origem, a convicção que a angústia impede de viver bem. Ela nos impede não apenas de ser felizes, mas também de ser livres. Temos aí, como eu lhe havia sugerido, com alguns exemplos, um tema onipresente entre os primeiros filósofos gregos. Não se pode pensar ou agir livremente quando se está paralisado pela surda inquietação que gera, mesmo quando se tornou inconsciente o temor do irreversível. Trata-se, pois, de chamar homens à salvação.